paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, motivo de alegria nós estarmos aqui, mais um culto. Vamos agora, nós cremos que a presença do Espírito Santo ela já é real nessa noite. O Senhor ele já falou grandemente nos nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais a falar. Que nós venhamos estar neste momento, obrigada, Cacau, neste momento com o coração aberto para que nós venhamos absorver aquilo que o Espírito de Deus tem para falar aos nossos ouvidos, porque eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para mim e para a sua vida. É bem difícil estar aqui toda vez, acho que quem vai ministrar fala a mesma coisa, porque uma coisa é você estar aí embaixo, outra coisa é você estar aqui em cima, porque as pernas começam a tremer, a boca seca, mas isso é um bom sinal, porque é um sinal de temor ao Senhor, e em tudo que nós vamos fazer para o Senhor, é necessário que nós venhamos ter esse temor ao Senhor. Temor significa zelo por essa presença. Significa zelo por essa presença. Eu prometo que eu não vou me demorar muito. Vai ser breve, mas eu creio que vai ser uma palavra que o Senhor vai ter para os nossos corações. Essa palavra, o Senhor ele já vinha falando comigo no meu coração, desde o momento, em que eu fui escalada para pregar. Na verdade, teve uma troca, no dia que era para eu pregar, minha irmã pregou, aí agora sou eu. Mas era esse momento que o Senhor separou para falar aos nossos corações. E é interessante que eu já estava com essa palavra no meu coração. E quinta-feira passada, o pastor Daniel, que estava pregando aqui, ele confirmou aquilo que o Senhor já estava ministrando no meu coração, e eu tive a resposta de que essa era a direção que o Senhor queria dar para a igreja. E eu até já comecei falando um pouco na ministração do louvor que a gente teve aqui no domingo. Eu creio que há palavras que o Senhor vai falar para nós, e são palavras que devem reverberar constantemente no nosso coração. Elas precisam ecoar constantemente, porque são palavras para um determinado período, são palavras que o Senhor nos dá para que nós venhamos estar fortalecidos e para que nós venhamos seguir diante daquilo que o Senhor quer para nós. E se eu pudesse intitular essa palavra dessa noite, seria posicionamento. O Senhor tem falado muito comigo sobre posicionamento, e nós vamos ler um pouco sobre isso e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes. Quem é que vai colocar aqui? Por favor. Juízes, capítulo 2. Vamos só esperar a gente colocar aqui no telão, para que a gente possa acompanhar todos juntos. Juízes, capítulo 2. Glória a Deus. Todos acharam? Nós vamos ler, e à medida que os irmãos forem conseguindo colocar aí, a gente acompanha aqui no telão também. Livro de Juízes, capítulo 2, o versículo 1, diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que eu prometi com juramento dar aos seus antepassados. E eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que me desobedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão os seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamaram Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Glória a Deus. Até aqui, e aí conforme a gente for lendo outros versículos, eu vou falando. Joãozinho, se você puder depois também ficar aqui, por favor. Quando a gente olha para esse livro de Juízes, a gente precisa entender, é interessante a gente entender o contexto daquilo que nós estamos lendo, e nós olhamos para o livro de Juízes nesses primeiros capítulos em que nós estamos lendo, e nós vemos um período de transição entre um período
que um líder guiava um povo para uma terra prometida. Então, nós vamos falar aqui que é um período em que esse povo estava passando do período em que Josué estava guiando aquele povo para a terra prometida, para uma situação em que não haveria mais reis para o povo de Israel. Josué vai morrer, não haveria mais reis naquele período para o povo de Israel. Agora a gente teria uma confederação de tribos e cada tribo ficaria responsável pela sua própria política, e isso seria feito através do levantamento de juízes. Então, a gente vê aqui esse período de transição, e conforme nós vamos lendo o capítulo 1, nós vemos que há uma pergunta que este povo faz ao Senhor. Lá no capítulo 1, no versículo 1 vai dizer: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então nós sabemos que era um período em que a terra prometida que o Senhor havia dito que daria ao povo de Israel já havia sido conquistada, mas havia algumas regiões ainda que eram habitadas por povos que não compactuavam com a fé em Deus. Eram povos pagãos, eram povos idólatras, eram povos que faziam aquilo que não agradavam ao Senhor, que adoravam outros deuses e que, consequentemente, provocavam a ira do Senhor. E aqui, neste contexto, nós vemos um momento em que, ainda que a terra havia sido conquistada, havia algumas pequenas regiões que precisavam ser tomadas ainda desses povos remanescentes. E aqui a gente pode falar do povo cananeu, esse povo que era um povo idólatra, que era um povo pagão e não servia ao Senhor. E aqui no versículo que nós acabamos de ler, nós vemos um povo que pergunta ao Senhor: Senhor, qual que é a tribo que deverá atacar primeiro? E o Senhor responde: Judá deve atacar primeiro. E conforme nós vamos lendo, a Bíblia vai dizer que Judá e Simeão, eles começam a batalha e eles alcançam e conquistam algumas cidades. E vai se seguindo, só que em determinado momento, quando a gente chega lá no versículo 19, a Bíblia vai dizer que os israelitas eles não conseguiam conquistar alguns povos, porque esses povos tinham carros de guerra feitos de ferro. Então, acredito eu que era uma incapacidade militar de derrotar aquele povo. Só que aí a gente continua caminhando no texto, a gente vê que no versículo 28 vai dizer que quando Israel se tornou forte, ele subjugou o povo cananeu como escravo e coabitou ali com aquele povo. Então aqui a gente já começa a ver dois cenários. Um cenário de incapacidade militar, que os israelitas não conseguiam vencer uma determinada região, porque naquela região tinha carros de guerra muito fortes e eles não conseguiram vencer. Mas a gente também vê uma coabitação, não por incapacidade militar. A gente vê uma coabitação porque escolheram subjugar, então eles escolheram habitar. Além disso, a Bíblia vai dizer que os benjamitas, eles escolheram coabitar com os jebuseus. E aí nós olhamos no capítulo 2, que é o versículo que nós lemos, o anjo do Senhor falando: eu falei para que vocês conquistassem a terra, mas para que vocês não coabitassem com esses povos, para que vocês não tomassem a cultura desses povos. E aí a primeira questão que o Senhor falava ao meu coração acerca do posicionamento é que tão importante quanto o começo é também o final, tão importante quanto começar da maneira certa é também terminar da maneira certa, porque em determinados períodos nós vemos aqui que eles começaram da maneira certa. Eles pediram para que o Senhor os direcionasse qual das tribos deveria começar primeiro a batalha, e conforme eles foram obedecendo ao Senhor, eles foram conquistando aquelas terras. Mas em determinado momento, por alguma razão, o coração daquele povo começou a se voltar contra aquilo que o Senhor já havia falado, e aí eles decidiram por conta própria que eles não destruiriam aquele povo, mas sim que eles iriam coabitar. E aí a gente precisa entender que a obediência
parcial, ela também é uma desobediência ao Senhor. E se nós queremos estar posicionados em Deus, nós precisamos ser os mesmos. Muitas vezes a trajetória, ela começa com fé, ela começa com dependência, ela começa com obediência. E aí, conforme o tempo vai passando, essa trajetória ela vai mudando, ela vai se transformando a configuração. Mas o que o Senhor quer de um povo posicionado é que a mesma ordem que tenha sido dada no começo, ela seja seguida até o final. Não importa se as circunstâncias mudaram, o Senhor quer que a mesma ordem seja seguida. Não importa se os tempos mudaram, o Senhor quer que a mesma ordem seja seguida. É para fazer o mesmo no começo, é para fazer o mesmo no meio, é para fazer o mesmo no fim, porque nós servimos a esse Deus que é imutável. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de agora, e Ele é o Deus que permanece para todo sempre. E se Ele tem essa natureza, é necessário que nós venhamos ter esse posicionamento que é imutável, esse posicionamento que Ele não é seguido diante das circunstâncias, mas Ele segue aquilo que o Senhor determinou para o nosso coração. Glória a Deus. E nós vamos pensando nisso, e aí nós vamos vendo que naquele momento, aquele povo, ele não teve temor ao Senhor. E aí nós vamos para o que está escrito em Provérbios, no livro de Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse é um versículo que Deus tem colocado, tem feito reverberar no meu coração. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós vemos que é necessário que a gente consiga analisar todo o texto, porque o versículo 28 vai dizer, quando Israel se tornou forte, então não era, aqui eu entendo que há uma mudança de configuração. Então a gente sai de um estágio em que, de um possível início de fraqueza, de um possível início de falta de experiência, e nós vamos caminhar para um povo que agora está muito forte, talvez um povo que agora acha que consegue caminhar com as próprias pernas, que não precisa mais obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. E a Bíblia é clara em dizer, quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus. Eles escolheram seguir aquilo que eles acreditavam que era certo. Eles perderam o temor ao Senhor e, consequentemente, perderam a sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se nós queremos andar em sabedoria, nós temos que temer ao Senhor. Se nós queremos andar segundo o propósito do Senhor, nós devemos temer ao Senhor. É isso que nós devemos ter no nosso coração. É necessário temer ao Senhor. E dessa forma, nós vamos conseguir continuar os mesmos do começo ao fim. Amém? E aí nós vemos aqui no versículo que nós lemos, o Senhor falando que não era para aquele povo ter se associado com outros povos, que não era para que eles tivessem adorado a outros deuses. E aí no versículo 4, quando o anjo do Senhor terminou de falar, aquele povo chora e oferece sacrifício ao Senhor. E aí eu entendo que quando nós estamos posicionados, muito mais importante do que a comoção, muito mais importante do que a tristeza diante de uma palavra do Senhor, diante de uma advertência, é necessário que tenha a ação. Aquele povo chorou, mas o final do versículo vai dizer que eles começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor, porque eles começaram a perceber a condição que eles estavam e que eles precisavam retornar ao início daquilo que o Senhor tinha falado. E quando nós estamos posicionados no Senhor, é necessário que nós tenhamos a comoção, mas é necessário que também tenha a ação na nossa vida diante daquilo que nós devemos fazer. E aí, seguindo o versículo 12, nós vemos que a partir do versículo 6, nós temos uma outra configuração. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué liderava aquele povo, o povo servia ao Senhor. Enquanto Josué liderava aquele povo, eles seguiam aquilo que o Senhor tinha instituído. Até que chegou um ponto que aos 110 anos Josué morreu. E aí, quem quiser acompanhar comigo,
A Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 2. A Bíblia vai dizer que no versículo 10, versículo 8, perdão, irmãos. Versículo 8 diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu à idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E nós vemos uma situação, um cenário em que, enquanto Josué estava vivo, o povo seguia o Senhor, mas no momento em que ele morreu, levantou-se uma nova geração, e uma geração que não conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, este povo começou a fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E aí nós vemos aqui um momento de negligência. E eu me perguntava, enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me perguntava, meu Deus, mas por que eles não conheceram? Porque quando a gente estuda as histórias, né, nós vemos que a tradição oral era muito frequente. Então, hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Se eu quero saber alguma coisa do passado, eu vou lá no chat e pergunto para ele. Mas antigamente era necessário que essas tradições orais, que saberes antigos fossem passados de geração em geração pela tradição oral, que fosse contado pelo pai, pela mãe aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, e que assim fosse. E aqui nesse momento nós vemos uma situação de negligência, um momento em que não havia homens e mulheres de Deus posicionados para que a tradição do servir ao Deus de Israel fosse seguida. E aí levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E é interessante que ontem eu tive a oportunidade de estar com uma amiga minha, pastora de uma igreja, e eles recentemente fizeram um evento na igreja deles, que é da organização Portas Abertas, que é o dia da igreja perseguida. E nós estávamos conversando ontem, quantas pessoas, é um choque de realidade quando você participa deste culto, porque quantos irmãos estão padecendo em países em que o cristianismo não é permitido, quantos irmãos estão sendo perseguidos, quantos irmãos estão padecendo sem a palavra de Deus, porque há uma negligência, porque não se fala da palavra de Deus. E nós estávamos falando que havia 2 pontos, né? Uma coisa é você ser negligente e outra coisa é você começar a ter a importância voltada para coisas que são supérfluas. E aí a gente começou a conversar sobre o constrangimento que nós tínhamos diante de algumas situações, porque muitas vezes nós estamos nos preocupando com tantas coisas, né? É o irmão que não falou comigo, é a irmã que me deu paz do Senhor diferente, é a irmã que não me mandou mensagem, é que é isso, é que é aquilo. E quantas são as causas mais importantes que nós devemos carregar, e uma dessas causas é o Evangelho de Cristo nos nossos corações. Aqui a gente vê um povo que não conhecia o Senhor porque não nos foi apresentado, e a própria palavra vai dizer: como serão alcançados se não há quem pregue? Como é que nós vamos pregar a palavra de Deus e como que as outras pessoas receberão do mesmo que nós recebemos se nós não formos, se nós formos negligentes? E aqui é uma situação de negligência, e quando nós estamos posicionados no Senhor, nós não podemos ser negligentes. O Senhor, Ele nos chama para construir um legado, e não um legado que fale sobre a nossa pessoa, porque muitas vezes quando nós pensamos em legado, nós pensamos que o nosso nome será reconhecido, que nós vamos ser reconhecidos através de alguma obra, mas o legado que o Senhor nos chama é para que o nome dele seja conhecido através da nossa vida.
para que as gerações futuras não pereçam pela falta de conhecimento, porque nós não apresentamos. Mas aquilo que o Senhor quer é que nós nos posicionemos de maneira que, se eu fui alcançada, outras pessoas também serão alcançadas, e não vai ser a minha negligência que vai fazer com que elas não sejam alcançadas. Eu vou construir um legado para que o nome de Cristo seja levado de geração em geração, para que nós venhamos queimar de tal maneira que esse fogo venha perdurar até o fim das nossas vidas, e até que ele venha, para que as gerações futuras elas possam conhecer a partir da nossa boca que nós servimos a um Deus grande, e para que o serviço a esse rei, o reino do Senhor, possa perdurar e possa continuar. E aí nós conseguimos entender também a partir disso que aquele povo, ele não conhecia o Senhor porque faltava relacionamento. E quando nós falamos de posicionamento, posicionamento requer também relacionamento. É muito difícil nós nos colocarmos numa situação de posicionamento e nós não desenvolvermos um relacionamento genuíno com o Senhor. É muito difícil nós termos um posicionamento se nós não nos colocarmos numa situação que nós venhamos ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E quando nós falamos relacionamento íntimo e profundo, não é nada voltado à religiosidade, não é nada voltado à frequência de cultos, porque muitas vezes nós achamos que a frequência de culto é aquilo que me basta, né? Então, eu vou no culto na terça, eu vou no culto na quinta, no domingo de manhã, e aí tá tudo certo, eu vou conhecer ao Senhor. Mas aqui, aquele povo, ele precisava, era de um relacionamento profundo para que esse Deus não fosse abandonado. A gente olha para Jó, a história de Jó, e ele vai declarar em determinado momento, depois que ele passa tudo: Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência, eu te conheço pelos meus olhos. E isso é tão interessante porque a gente consegue facilmente fazer relações com os nossos irmãos, né? É facilmente, eu vou na casa de uma irmã, eu vou na casa de alguma outra pessoa, e a gente consegue estabelecer esse vínculo, a gente consegue estabelecer essa amizade, e é isso que o Senhor, ele requer para nós, um relacionamento íntimo e profundo, uma vida de devocional, porque se nós tivermos relacionamento, aí nós conseguiremos continuar posicionados naquilo que o Senhor colocou para nós, naquilo que o Senhor, ele já determinou para nossa vida. E não há chance de, se nós estarmos relacionados com Cristo, se nós formos expostos à palavra de Deus, de nós desviarmos daquilo que o Senhor colocou para nós. Nós conseguiremos continuar os mesmos do começo ao fim, se nós estivermos aliançados no Senhor, se nós estivermos no relacionamento com Deus. Glória a Deus. E aí nós seguimos. No versículo 2. E há toda essa situação de um povo que não conhecia o Senhor, de um povo que havia deixado de fazer aquilo que Deus queria e agora estava adorando a deuses pagãos, estavam adorando aos Balaíns, por exemplo. Mas o Senhor, mesmo nesse momento em que o povo de Israel estava fazendo aquilo que era desagradável aos seus olhos e, consequentemente, causando a ira do Senhor, a Bíblia vai dizer lá no versículo 16 do capítulo 2 que o Senhor levantou juízes. No versículo 16 diz assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e aos mandamentos do Senhor. Versículo 18. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que o oprimiam e afligiam. Então nós vemos uma situação aqui que, mesmo um povo em depravação, o Senhor levanta um juiz para interceder. E a Bíblia vai dizer que, a partir da intercessão desse juiz, o Senhor tinha misericórdia daquele povo.
E aí, algumas coisas eu estava refletindo a partir desse texto. E a primeira coisa é ter a humildade de entender. Às vezes a gente olha para determinados textos, a gente olha para o povo de Israel. A gente vê um povo que murmurava no deserto, que tinha sido liberto do Egito, mas continuava murmurando. Tinha maná ali todo dia, mas estava clamando pelas cebolas que tinha no Egito. E muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, como aquele povo era ingrato. Como que aquele povo conseguia continuar daquela forma? E muitas vezes, na verdade, a visão que a gente tem que ter é que facilmente a gente estaria no lugar daquele povo. Facilmente a gente, e se não agora, né? Se não agora. Quantas vezes o Senhor nos dá algo, nos dá um maná e nós estamos clamando pela cebola do Egito. Nós estamos reclamando pelaquilo que o Senhor nos deu. E a partir desse momento, eu percebo que é necessário a humildade. Paulo vai dizer que dos pecadores ele é o pior e é necessário que nós venhamos entender isso. É necessário que nós venhamos entender que é a graça e a misericórdia do Senhor que nos fazem prosseguir. É por causa da misericórdia e da bondade do Senhor que nós não somos consumidos. E se nós conseguimos caminhar é porque o Senhor, Ele nos dá essa capacidade. É porque nós estamos com a misericórdia do Senhor. E por que eu falo isso? Porque eu acho lindo que mesmo diante de um povo depravado, o Senhor levanta um juiz para interceder por aquele povo. E aqui nós vemos um Deus que, independente daquilo que aquele povo estava fazendo, ainda assim tinha misericórdia. E aí a Bíblia vai dizer que quando aquele juiz se levantava, quando aquele juiz se posicionava e intercedia, o Senhor tinha misericórdia e fazia com que aquele povo voltasse novamente. E aqui agora nós começamos a ver a natureza do nosso Deus. Nós estávamos falando do desvio de rota, né? Muitas vezes nós começamos de um jeito e acabamos de outro, mas aqui eu vejo um Deus que é um Deus misericordioso, um Deus que ainda que nós tenhamos depravações, ainda na nossa natureza pecaminosa, é um Deus que nos chama de novo para o posicionamento, é um Deus que não desiste do seu povo, é um Deus que continua chamando de novo, de novo, de novo. Nós vamos ver aqui no capítulo 2 que o Senhor levantava um juiz, esse juiz ele intercedia, o povo vencia, pecava de novo e aí ele começava a perder. Aí o Senhor ia lá, levantava um juiz, o juiz intercedia, o povo vencia, o juiz morria e o povo começava a pecar. Mas nós estamos vendo ainda assim, e eu vejo a graça de Deus já sendo manifestada sobre um povo, porque ainda que havia erros, quando esse povo ele reconhecia a sua situação pecaminosa, o Senhor derramava misericórdia, o Senhor o chamava de novo. E esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós falamos de posicionamento, o Senhor nos dá uma ordem e aí por algum motivo nós transgredimos a rota e nós achamos que não tem mais jeito, nós achamos que não há mais solução, mas nós estamos falando de um Deus que nos chama de novo. Se há arrependimento genuíno, é um Deus que nos chama de novo, de novo e de novo, porque é um Deus que está disposto a nos chamar. E aí eu acho bonito que nós vamos ver o que o salmista vai dizer. Ainda que eu vá para o mais profundo abismo, meu Deus, não tem como eu me esconder do Senhor. E ainda que eu suba no mais alto monte, ainda que eu suba na mais alta altura, também não há como nos esconder dessa graça, dessa presença de Deus. E o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos chama de novo e de novo e de novo para que nós venhamos estar neste posicionamento. E eu não estou justificando o comportamento de Israel. Muitas vezes a gente pode olhar para isso e pensar, mas o Senhor Ele vai me perdoar. Não é isso. Eu estou falando da natureza de um Deus que é um Deus perdoador, que é um Deus que nos chama para estar de novo no posicionamento, para a conversão genuína, para que nós venhamos retomar aquilo que o Senhor nos chama e Ele é misericordioso para nos chamar. E aí nós conseguimos ainda perceber que o Senhor, Ele levantava aqueles juízes e o Senhor falava fortemente no meu coração.
o Senhor falava fortemente no meu coração, aqueles juízes, eles eram levantados para que eles intercedessem pelo aquele povo. E muitas vezes a nossa casa, ela só está de pé porque nós estamos intercedendo. Muitas vezes aquele seu amigo de trabalho, ele continua ainda te ouvindo porque você é uma ferramenta de Deus para a vida dele. E o Senhor nos chama para ser essa ferramenta na vida de outras pessoas. O Senhor nos chama para ser um intercessor diante das nossas causas. O Senhor nos chama para ser um intercessor no nosso lar, um intercessor no nosso trabalho, um intercessor na nossa família, um intercessor aonde quer que nós fomos. O Senhor nos chama para interceder. O Senhor nos chama num momento de omissão, Ele nos chama para estar posicionados naquilo que o Senhor Ele tem para nós. E aí nós vemos que este posicionamento, ele também precisa de coragem, porque eu imagino, e eu estava pensando hoje, que em momentos de omissão, em momentos em que há depravações, em momentos em que perde-se a busca ao Senhor, o Senhor vai levantar alguém. O Senhor vai levantar alguém para ser um intercessor naquele momento. E nós vemos que esses juízes, eles foram levantados. E quão difícil é você estar diante de uma realidade e você ir contra essa realidade. Nós vemos um povo que está disposto a servir o Deus. Um Deus que estava disposto a caminhar em outros caminhos que não eram os caminhos que o Senhor tinha dito. E aí o Senhor levanta uma pessoa para ir contra a correnteza daquele momento, para ir contra aquilo que estava sendo dito no momento e interceder pelo povo. A gente vê a mesma coisa com Noé. O Noé, ele vivia num período de depravação e o Senhor levanta um homem posicionado. E muitas vezes, quando nós vemos períodos de omissão, é necessário que nós nos levantemos em posicionamento, porque o Senhor, Ele quer nos usar. E o posicionamento que o Senhor tem na nossa vida requer coragem. Quando a gente vê também os midianitas assolando aquele povo, o Senhor levanta Gideão como um homem a liderar aquele exército. E é interessante que em determinado período o Senhor vai falar: os covardes e medrosos voltem. E muitas vezes nós olhamos para isso e nós nos assustamos, né? Porque nós pensamos: nossa, eu tenho pouca força. Mas se nós olharmos para a nossa natureza, se nós olharmos para a nossa própria condição, nós vamos pensar que nós temos pouca força. E é interessante que o Senhor, Ele manda que os covardes e medrosos voltem e deixa só os 300, mas era com esses 300 que o Senhor iria ganhar aquela batalha, porque a chave da vitória não estaria na força física, na quantidade de homens que estariam ali lutando, mas a chave da vitória estava porque a presença do Senhor era com aquele povo. E quando o Senhor, Ele nos chama para um posicionamento, Ele há de nos dar as condições necessárias para que nós continuemos nesse posicionamento. E o Senhor quer que nós tenhamos uma injeção de ânimo para que nós continuemos nesse posicionamento, para que nós continuemos posicionados, para que todo medo seja lançado fora, para que toda angústia seja lançada fora e nós venhamos continuar, e nós venhamos ter a força de continuar posicionados naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que Ele já declarou nas nossas vidas. E aqui nós vamos caminhando para o fim, e a gente vê toda essa situação desses juízes que acabavam intercedendo pelo povo. Até que a gente vai lá para o capítulo 4 e a gente vê Débora. Débora era uma das juízes que em determinado período estava ali julgando a causa daquele povo. E a Bíblia vai falar que ela ficava dia após dia debaixo de uma tamareira julgando a causa. E Débora, ela estava ali posicionada. Haja o que houvesse, ela estava todos os dias no mesmo lugar. Ela havia recebido uma missão e ela estava ali, faça sol, faça chuva, antes daquela tamareira, debaixo daquela tamareira para julgar.
E nós vemos que o Senhor, Ele dá uma palavra para aquela mulher. Foi através da palavra que o Senhor deu àquela mulher que os israelitas conseguiram vencer o povo de Jabim. E aqui nós vemos todo um script de como nós deveríamos prosseguir. E aí a gente vê na pessoa de Débora um posicionamento, uma mulher que estava posicionada naquilo que o Senhor já tinha dito para ela fazer, para interceder pelas causas de Israel, para estar ali como uma voz profética, para estar ali como uma intercessora. E o Senhor usou aquela mulher no momento em que Ele queria, porque ela estava no lugar certo, porque ela estava posicionada no Senhor. E que nessa noite nós venhamos aprender isso, que nessa noite nós venhamos estar posicionados como aquela mulher estava. Que nessa noite a palavra do Senhor, ela possa entrar no nosso coração e que nós venhamos entender, que nós venhamos ser um solo fértil para que aquilo que o Senhor lançou hoje sobre as nossas vidas possa achar um solo fértil e possa crescer raízes, que nós venhamos entender que é necessário posicionamento, que é necessário nós obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós de maneira igual, do início ao fim, que é necessário que nós venhamos ter ação, que é necessário que nós venhamos ter humildade, para que nós venhamos entender que é a misericórdia e o Senhor que fazem com que nós caminhemos todos os dias, que é necessário que nós nos levantemos como intercessores, para que outras pessoas não sofram por negligência daquilo que não foi falado, mas que nessa noite nós venhamos estar posicionados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós venhamos estar posicionados como atalaias do Senhor. E eu termino essa palavra aqui. Eu quero orar por você. Quero pedir agora que a igreja se coloque de pé. Aqueles que podem, vamos orar neste momento. Vamos orar ao Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te clamamos, ó Pai. Senhor, nós continuamos, meu Deus, Senhor, na Tua presença, Pai. Ah, Deus, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos da Tua graça. Senhor, a Tua palavra, Pai, diz que é a Tua misericórdia, a Tua bondade que faz com que nós não sejamos consumidos. Meu Deus, que o Senhor possa levantar, Pai, a começar por mim, mas a levantar, Pai, Senhor, na comunidade cristã e eclesia, Pai, Senhor, homens e mulheres que estejam posicionados naquilo que o Senhor, Pai, tem para nós. Meu Deus, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que temam ao Senhor, ó Deus. Senhor, que temam a Ti, Pai. Meu Deus, Senhor, porque a Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ah, meu Deus, Senhor, que nós venhamos ter um coração voltado a Ti, Pai. Senhor, e um mesmo coração, Pai. Senhor, um coração que não mude, meu Deus, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Senhor, e há de ser o mesmo até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha, meu Deus, nos coloca, Pai, Senhor, numa situação, Pai, Senhor, de posicionamento. Meu Deus, Senhor, que estejamos, ó Pai, Senhor, diante daquilo que o Senhor quer para nós. Meu Deus, Senhor, que tenhamos humildade, Pai, Senhor, que tenhamos, ó Pai, coragem, Pai, Senhor, para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, meu Deus, muitas vezes, ó Pai, Senhor, nós recebemos setas inflamadas, ó Pai, do maligno. Meu Deus, Senhor, dizendo que nós somos pequenos, ó Pai. Senhor, que nós não podemos, ó Pai. Senhor, que nós somos fracos, ó Pai. Senhor, que nós não somos suficientes, ó Pai, para a situação. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que nos encoraja, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que nos chama, meu Deus, Senhor, para prosseguir. Meu Deus, Senhor, e se for na Tua palavra, meu Deus, Senhor, nós prosseguiremos. Nos levanta, meu Deus, Senhor, como homens e mulheres, ó Pai. Senhor, como atalaias, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai, Senhor, nessa geração. Pai, meu Deus, Senhor, nos levanta, Pai, Senhor, como intercessores, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, Senhor, e que essa palavra, Pai, Senhor, possa estar nos nossos corações, ó Pai, meu Deus, que essa palavra, Pai, Senhor, possa estar nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Deus.